O senhor falou em equipe aí agora há pouco, né? A gente teve recentemente esse episódio que mexeu com o Brasil inteiro, inclusive na demissão do apresentador do Flow, Monark, que lá estava o deputado Kim, que há poucas semanas atrás participou inclusive de uma live, né? Na apresentação daqueles valores do trabalho que foi realizado por você. Ele se envolveu, acabou se envolvendo nesse episódio. Como é que você analisa primeiro as declarações do Monark e a participação do Kim nisso e se ele continua participando no seu grupo político? Olha, eu já me manifestei até nas redes sociais, tá? Nazismo é um crime e uma ofensa contra o povo judeu e contra a humanidade. Então, o nazismo não se debate. A única coisa que a gente faz em relação ao nazismo é repudiar. Não tem abertura qualquer para a gente poder discutir. Não existe aspecto positivo, né? Nazismo é praticamente a representação do mal no século XX e pelo que fez, tá? Pelo que ele significa. E isso vai permanecer para sempre, tá? Isso é imutável e é também algo presente no século XXI. Eu respondo, veja, pelo que eu falo, tá? E pelos meus atos. Nós temos aliados. Estamos construindo alianças. Cada um deles responde por que eles falam e o que eles fazem. No caso do deputado, ele cometeu um erro brutal, tá? O Kim cometeu um erro brutal e ele pediu desculpas para isso. E tem que pedir mesmo, né? E tem realmente que se ajoelhar e pedir desculpas, porque foi um grande erro brutal. Agora, não pode a gente utilizar um episódio no qual ele cometeu um erro brutal para cancelar toda a história desse indivíduo, né? Porque esse tipo de erro pode acontecer brutal e ele não defendeu, né? Ele não defendeu ali o nazismo. Ele tem uma abordagem errada em relação a esse tema, profundamente errada, mas ele longe de defender ali o nazismo. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Diferente do erro entendeu? do Monark. O Monark ele já vinha... Não, mas não, posicionalmente o Kim falou uma coisa e o Monark falou algo muito mais grave. É isso que eu tô perguntando. Algo muito mais grave. Mas assim, jovens falando besteira e cometendo erros brutais, tá? Em relação a esse tema, porque esse tema é um tema muito sensível, né? Depende como você aborda, isso ofende as pessoas. É como a questão do Holocausto, né? O Holocausto é uma maior tragédia, não sei se é do século XX, mas talvez toda a história da humanidade, que é massacre em massa de grupos por questões raciais. Então, assim, é algo abominável. Não existe qualquer possibilidade de relativização desse fato. Você vê a loucura que é o poder da comunicação no microfone. Aqui em Teresina, não sei se você soube ontem, mano. Ontem à noite aqui um moleque tava com a camisa, foi para um restaurante e desafiou todo mundo com a camisa nazista. Olha o que é a disseminação desse ódio, né? Isso faz parte do momento que a gente vive no Brasil hoje, você acredita nisso? Eu acho que essa polarização é ruim para o Brasil. Em todos os termos. Emburrece o debate e a gente começa a pensar esses temas em relação ao que o PT defenderia ou o que o extremo, né? o Bolsonaro defenderia. Então isso é ruim, porque a gente é melhor do que isso. E eu acho que assim, política não pode ser separar as pessoas em amigos e inimigos, tá? A gente tem adversários, tem gente que pensa diferente, mas no fundo o brasileiro sempre foi considerado uma pessoa, um povo muito tolerante, um povo muito respeitador e um povo que tudo bem, o Brasil tem lá os seus problemas, mas um povo simpático, até no exterior, né? Então a gente olha isso, não é o que a gente representa, não é isso que a gente quer ser. Não é esse o Brasil de ódio, de nós contra eles, de guerra de todos contra todos, né? Então eu sou absolutamente contrário.